Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. Eu estava aqui organizando uma aula para vocês de matemática com um assunto que a gente não fala muito nessa apostila, certo? Mas como a prof precisa dar continuidade no assunto, que é múltiplos e divisores, então a prof organizou uma aula sobre um assunto que a gente precisa conhecer antes. Na verdade, vocês já conhecem, mas a prof vai ter que voltar, relembrar esse assunto, certo? Para que a gente possa continuar com o conteúdo, certo? Então, se a gente for procurar na apostila, nós temos um pedacinho bem pequenininho sobre o assunto. Por isso que a prof fez essa aula com esse assunto à parte, para que a gente possa entender o outro assunto, certo? Como todo mundo já sabe, nós vamos entrar em frações, né? Então, a prof precisa explicar esse assunto antes. Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui, certo? Para que vocês possam ver. Vamos lá. Então, está aqui. O nosso assunto é critérios da divisibilidade, certo? Nós temos lá na apostila pouca coisa que são faladas, né? Porque assim, conforme a gente vai fazendo os exercícios de múltiplos e divisores, depois em fração, a gente vai entendendo. Mas a prof quis se aprofundar um pouco mais nesse assunto para que vocês entendam melhor, certo? Então, critérios de divisibilidade. Todo mundo já sabe que critérios de divisibilidade é divisão. Então, aqui a gente entra na divisão, certo? Então, olha só. Critérios de divisibilidade são regras de divisibilidade, regras de divisão, que usamos para verificar se um número é divisível por outro. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Quando não sobra nada, quando é dividido exato, certo? Quando a divisão é exata, que o resto da divisão é zero. Entretanto, para saber se um número ele é divisível por outro, precisamos conhecer os critérios da divisibilidade, certo? Então, assim, se sobrar resto, ele não é divisível por aquele número. Se não sobrar resto, ele é. Então, se obedecer a esses critérios de divisibilidade, a divisão será exata, isto é, terá resto zero. Então, podemos afirmar que o número é divisível pelo outro em questão, certo? Então, nós temos lá a divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, um número é divisível por 2 quando ele é par, certo? Exemplo, 50 é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 0. 244 é divisível por 2, pois termina em 4. 4 também é par. 51 não é divisível por 2, porque termina em 1. Isto é, 1 não é um número par, certo? Então, a do 2 é facinho, certo? Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Exemplo, 72 é divisível por 3, pois 7 mais 2 é igual a 9. E 9 é um número divisível por 3. O 9 está na tabuada do 3. Viram como é importante a gente saber a tabuada? Então, eu vou ter que saber a tabuada para ver se aquele número ele é divisível por 3. Então, como que a gente faz? 72. Como é que eu sei que ele é divisível por 2? Porque eu somo 7, ó. 7 aqui, ó. 7 mais 2 é igual a 9, ó. E 9 é um número divisível por 3 porque está na tabuada do 3.
4.119 é divisível por 3, pois 4 mais 1 mais 1 mais 9 é igual a 15. E 15 é um número divisível por 3. Por quê? Porque também está na tabuada do 3, certo? 511 não é divisível por 3, pois 5 mais 1 e mais 1 é igual a 7, e 7 não é divisível por 3. 7 não está na tabuada do 3, então ele não é divisível por 3, certo? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se ele termina em 00. Ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, eu tenho que olhar que se eu fizer isso daqui, certo? Ó, essa conta aqui no 4, eu tenho que ver se esse número vai estar na tabuada do 4. Aí ele é divisível por 4, certo? Por exemplo, 500 é divisível por 4 porque termina, ó lá, ó, com 2 zeros. Então, 500 ele é divisível por 4 porque ele termina em 2 zeros. 1016 é divisível por 4, pois, olha lá os dois últimos números. 16 é divisível por 4. 16 está na tabuada do 4, certo? 150 não é divisível por 4, pois 50 não é divisível por 4. Então, na divisibilidade por 4, eu tenho que olhar os dois últimos números, certo? Se for 00, é divisível por 4. Se é 16, ele está na tabuada do 4, então eu consigo dividir. Se é 16, se é 24, se é 32, os dois últimos números, tá, gente? Ele é divisível por 4 porque está na tabuada do 4. 150 não é porque 50 não está na tabuada do 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Assim, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Exemplos: 10 é divisível por 5 porque ele termina em 0 e está na tabuada do 5 também. 15 é divisível por 5, pois termina em 5 e também está na tabuada do 5. 102 não é divisível por 5, pois termina em 2, certo? Divisibilidade por 6. Todo número que for divisível por 2 e por 3 também será divisível por 6. Então, todo número que for divisível por 2 e por 3 também será divisível por 6. Por quê? Porque o 6 está na tabuada do 2 e também na do 3. Então, olha lá, 24 é divisível por 2 e por 3. O 24 está na tabuada do 2 e o 24 está na tabuada do 3. Logo, ele também é divisível por 6, porque o 24 vai estar na tabuada do 6 também. 810 é divisível por 2 e por 3. Logo, também, ele é divisível por 6. Certo? Então, ó, 810, seguindo a regra do 2, ele é terminado em número par, porque 10 é considerado número par, certo? Então, por isso que ele é divisível por 2. E 3, porque se eu somar 8 mais 1, é 9, certo? Então, ele também é divisível por 3. E logo, ele também vai ser divisível por 6. Porque se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3, ele também é divisível por 6. 1011 não é divisível por 6, pois não é divisível por 2. Certo? Ele é um número par. Olha lá, ó. Certo? Ele é um número par, desculpa. Ele é um número ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Então, ele também não é por 6. Divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se multiplicarmos o último número por 2 e subtrairmos o resultado pelos números que restaram. Se o resultado for divisível por 7, então o número é divisível por 7. A do 7, gente, ela é mais complicadinha. Então, vamos prestar atenção, olha lá. 553 é divisível por 7, pois, olha lá, ó. 2 vezes 3, eu tenho que multiplicar, olha lá, ó. O último número por 2, ó, qual que é o último número? 3. Então, 2 vezes o 3 daqui dá igual a 6. E pegar o que resta, ó lá, ó, 55 que restou, e subtrair pelo
resultado. Então, eu pego, ó, o resultado daqui e vou subtrair com o resto que sobrou. Dá igual a 49. 49 está na tabuada do 7? Sim. Então, ela é divisível por 7. 210 é divisível por 7, pois 2 vezes 0, olha lá, ele tem essa regra, tem que multiplicar o último número por 2. Qual que é o último número? 0. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. E pegar os últimos dois números que sobram e subtrair, né? Fazer 21 menos 0. 21 daqui, ó, que sobrou. 21 menos 0 é igual a 21. 21 também está na tabuada do 7, então ele é divisível por 7. O número 200 não é divisível por 7, pois 2 vezes 0 é 0, e 20 menos 0 é 20. 20 não está na tabuada do 7, então ele não é divisível por 7, certo? Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 se ele termina em 0, 0, 0, ou quando os três últimos números forem divisíveis por 8, tiver na tabuada do 8 os últimos três números. Opa! Por exemplo, 1000 é divisível por 8, pois termina em 3 zeros, olha lá, 0, 0, 0. 3.120 é divisível por 8, pois 120 é divisível por 8, certo? 5.410 não é divisível por 8, pois 410 não é divisível por 8. Como é que eu vou saber se ele é divisível ou não? Vou ter que fazer a conta. 120 divididos por 8, se der exata, ele é divisível. E vou pegar 410 e dividir por 8. Se der exata, ele é divisível. Se ele não der exata, sobrar resto, ele não é divisível. Certo? Isso tudo eu faço em contas de divisão. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos forem divisíveis por 9. Então, eu vou ter que somar os algarismos. Exemplo, 1080 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 1 mais 0 mais 8 mais 0, que é igual a 9. Como 9 é divisível por 9, então 1080 é divisível por 9. Olha lá o outro número, 9.990 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 9 mais 9 mais 9 mais 0, que dá igual a 27. E 27 está na tabuada do 9, então o número 9.990, ele é divisível por 9. 1.210 não é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 1 mais 2 mais 1 mais 0, que é igual a 4. E 4 não está na tabuada do 9, então ele não é divisível por 9, certo? Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplo, 100 é divisível por 10, 500 é divisível por 10 e 2.000 também é divisível por 10, porque termina em 0. Certo? Qualquer número que termine em 0, ele é divisível por 10. Os critérios da divisibilidade. Você sabia que existem critérios de divisibilidade? Eles servem para descobrirmos se um número é divisível por outro, certo? Um número é divisível por 2 se ele for par. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 6. O múltiplo quer dizer o quê? Está na tabuada, certo? Do 3. Um número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos formarem um múltiplo de 4. Quer dizer, os dois últimos algarismos têm que estar na tabuada do 4. Ou quando esse número terminar em 0, 0. Um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou em 5. Um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Um número é divisível por 8 quando os seus três últimos algarismos formarem um múltiplo de 8. Ou quando esse número terminar em 0, 0, 0. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 9, tiver na tabuada do 9. E um número é divisível por 10 se ele terminar em 0, certo? Faltou a do 7 aqui. Por que que faltou a do 7? Porque a do 7 é a mais complicadinha,
certo? Eu tenho que, ó lá, ó, multiplicar o último número por 2 e subtrair o que sobrou, ó. Daqui, por exemplo, ó, eu aqui fiz o 2 vezes 3, que eu tenho que multiplicar o último número, que é 3, ó. Então, 3 ali, ó, que está aqui, 2 vezes 3, 6, e vou pegar esses dois números aqui que sobraram e diminuir por 6. Então, por isso que a gente não acha nesses critérios a do 7, porque a do 7 ela é um pouquinho mais complicadinha, certo? Para a gente saber os divisores. Mas a prof colocou as regras aí, que é bom para vocês terem, estudarem. Quem quiser aproveitar o vídeo e quiser copiar, mas vamos fazer o seguinte, a prof vai pegar essa folha e vou postar lá no Que Mágico para vocês imprimirem e colarem no caderno de matemática, certo? Os critérios da divisibilidade. Vamos agora para um outro assunto que também fala bem pouquinho na apostila, que é sobre os números primos. Gente, números primos não são como nós, que temos os nossos primos, filhos dos nossos tios. Não, certo? Nós vamos entender agora o porquê eles são números primos, tá? Números primos são números maiores que 1, certo? E que são divisíveis somente pelo número natural 1 e por ele mesmo. Por exemplo, eu vou colocar ali, considerando um exemplo de número primo, podemos citar, vamos colocar, por exemplo, 5. Então, 5 maçãs. Vamos tentar dividir estas maçãs para 2 pessoas, de forma que as 2 pessoas fiquem com a mesma quantidade de maçãs. Como o 5 é um número primo, desta forma, não existe a possibilidade de divisão exata das maçãs. A gente sabe que dividir 5 por 2 vai dar 2 maçãs para mim e 2 maçãs para outra pessoa. Vai sobrar quantas maçãs? 1, certo? Então, ela não vai dar exata, certo? Então, assim, não existe a possibilidade dessa divisão ser exata das maçãs. Uma pessoa ficará com 1 a mais. Estamos considerando os números inteiros. Você pode estar pensando em dividir uma maçã ao meio, ou em frações, porque uma fração é uma divisão ao meio, certo? Os números primos são números inteiros, eles não se dividem. Portanto, só existe uma possibilidade de termos uma divisão exata, que é uma pessoa ficar com todas as maçãs, certo? Se eu colocar 5 divididos por 1, vai dar 5. Uma pessoa só vai ficar com todas as maçãs. O termo primo se refere a primeiro. Todos os números primos são ímpares, com exceção do número 2, que é par. E, portanto, é o único número par do conjunto dos primos. Então, pensem, todos os números primos, não são todos, mas todos aqueles números que são primos, eles são ímpares, a não ser o 2. O 2 é uma exceção, certo? Ele é o único número par, mas ele é primo. O número 1 não pertence ao conjunto dos primos, pois ele não tem 2 divisores, somente é divisível por ele mesmo. Os números que são divisíveis por vários números são chamados de números compostos. Exemplos de números primos: 2. É um número primo, pois só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai encontrar o número só na tabuada do 1 e só na tabuada dele mesmo. Por exemplo, o 5 é um número primo. Por quê? Porque eu encontro o número 5 na tabuada do 1 e só encontro o número 5 na tabuada do 5. Eu encontro o 5 em mais alguma tabuada? Não. Certo? 17 é primo, pois também só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 20 não é um número primo, pois a gente encontra o 20 em várias tabuadas. A gente encontra o 20 na tabuada do 1, a gente encontra o 20 na tabuada do 2, na tabuada do 4, na tabuada do 5, na tabuada do 10 e na tabuada do 20. Então, ele não é primo, porque eu não encontro ele só em 2 tabuadas. Eu encontro o número 20 em várias. Então, esse é um número
composto, certo? Identificando números primos. Identificar se um número é primo é bastante fácil. Basta dividir o número da questão. Para agilizar essa divisão, pode-se utilizar os critérios da divisibilidade, só que com números primos. Ao fazer a divisão, um número é primo se o resto da divisão for diferente de zero e o quociente for menor que o divisor, certo? Então, assim, se o resto da divisão for 1, for 2, já mostra que ele pode ser um número primo. Mas se o quociente, se o resultado da divisão for menor que o número que está dentro da chave, que o divisor. Se esse número for menor, ele é um número primo. E se o resto não for zero, ele é um número primo. Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Tem mais, mas vamos até aqui. Gente, todos esses números aqui que a prof colocou, todos eles são primos. Vocês já encontraram o número 19 em alguma outra tabuada? Não, porque a tabuada não vai só até o 10. Tem a tabuada do 11, tem a tabuada do 12, tem a tabuada do 13, certo? Eu encontro o 19 aonde? Na tabuada do 1, na tabuada do 19 mesmo. O 23 a mesma coisa, o 29 a mesma coisa, o 31 a mesma coisa, certo? Então, vamos considerar o número 31. Vamos pegar o número 31 aqui. Usando os critérios da divisibilidade, 31 não é divisível por 2, pois ele não é um número par. 31 não é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos é 4, e 4 não está na tabuada do 3. 31 não é divisível por 5, pois ele não termina nem em 0 e nem em 5. 31 não é divisível por 11, pois a soma dos seus algarismos de ordem ímpar não é divisível por 11. Não existe números pares em 31. Portanto, como o quociente de 31 dividido por 11 é menor que o divisor, paramos por aqui e concluímos que 31 é primo. Este processo pode ser utilizado para qualquer número primo, certo? Então, aqui, ó, por isso que a prof quis dar os critérios da divisibilidade, para eu explicar aqui o número primo, certo? Então, se eu for dividir 31 por 11, o divisor é menor, certo? Por exemplo, peraí que eu vou fazer olha só, a prof fez até a conta aqui para vocês verem. Deixa a prof voltar aqui, para que vocês possam ver. Então, olha só, se eu colocar aqui, ó, 31, espero que todo mundo esteja vendo, 31 divididos por 11, olha lá, o resto dele dá 9, certo? Quanto que sobra no quociente? 2. Então, o resto é diferente de 0 e o quociente, que é o resultado, é menor do que o divisor, que é 11, certo? Então, 31 é um número primo, certo? Seguindo os critérios da divisibilidade. Vamos voltar lá, para a gente poder terminar. Então, olha lá. Continuando. Decomposição em fatores primos. A gente também decompõe os números primos. Como? Podemos decompor qualquer número natural maior do que 1 em fatores primos. Para decompor um número em fatores primos, devemos utilizar somente números que são primos para dividir o número, certo? Eu não posso usar outros números, eu tenho que dividir somente pelos números primos, certo? Então, olha só, esse processo de decomposição é chamado de fatoração de um número natural. Regras da fatoração: dividir o número pelo seu menor divisor, que é primo. Dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo, da mesma forma. E repetir esse processo até encontrar o quociente, o resultado 1. Vou mostrar como.
Olha lá o primeiro exemplo. Eu tenho o número lá 16, certo? O de 2, eu tenho que pôr o divisor. Como é que eu vou começar? Eu vou começar primeiro com o menor número primo. Qual que é o menor número primo? 2. Então, eu vou dividir 16 por 2, vai sobrar 8. Aí, o 8, ele também está na tabuada do 2. Então, eu vou repetir, vou dividir ele de novo por 2, que vai dar o 4. O 4, ele também está na tabuada do 2. Então, eu vou continuar dividindo por 2. E o 2, 4 divididos por 2 vai sobrar 2. E o 2 é dividido por ele mesmo. Então, 2, quanto que sobrou de resto? 1. Então, dividimos o quociente 16 por 2, pois é o menor divisor que é primo. Fizemos o mesmo processo para o 8, e assim por diante, até obtermos o quociente 1. Certo? Se todos esses números aqui estão na tabuada do 2, gente, eu não preciso mudar da tabuada, porque eu não posso começar o 2, por exemplo. Ah, prof, posso colocar o 4? Então, olha só, eu coloquei o 2 aqui, comecei do menor. Aí, vamos supor aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não consigo mudar aqui os números, gente. Não consigo, ó, mas eu vou explicar assim. Se eu comecei pelo menor número, aqui vai dar 8. Ah, prof, mas o 8 também está na tabuada do 4. Se eu colocar o 4 aqui, ó, 8 divididos por 4 vai dar quanto? 2. Eu não posso voltar, eu não posso aqui, ó, comecei pelo menor, aí se eu coloco o 4 aqui, eu já subi, eu aumentei. Só que 4 não é número primo. Entenderam? Então, como é que eu vou colocar o 4 aqui se o 4 não é número primo? Eu tenho que colocar número primo. Se eu colocar o 5 aqui, o 8 não está na tabuada do 5. Então, por isso que eu continuo tudo com o 2. Vou dar outro exemplo agora. Eu tenho aqui 100. Ele vai ser dividido por 2, por quê? Porque 100 é um número par. Então, divide por 2. O menor número primo. 100 divididos por 2 dá 50. 50 eu posso continuar dividindo ele por 2. Por quê? Porque ele é par. Então, por 2 de novo. Eu dividindo 50 por 2 vai dar 25. Ai, mas 25 não tem na tabuada do 2. Aí eu vou passar para qual próximo número primo? O 3. Mas o 3 não tem 25 na tabuada. No 4, também não tem 25 na tabuada do 4. Então, qual que é o outro? O 4 não é primo, eu só estou dando de exemplo, certo? Então, qual que é o próximo número? O 5. O 25 está na tabuada do 5. Então, eu vou pular para 5, que dá 5. E aí, eu continuo com 5 de novo, até chegar no 1, certo? Dividimos 100 por 2, que é o menor primo. Depois, 50 por 2 também. 25 só pode ser divididos por 5, o menor número primo que divide o número 5. E, por fim, 5, que só pode ser divisível por ele mesmo, certo? Então, é assim que eu faço a fatoração dos números primos. Eu só divido pelos números primos. Números primos são os números naturais, que têm apenas 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo, certo? 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, então 1 não é número primo. O 2 é o único número primo que é par. E os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Exemplo, 15 tem mais de 2 divisores. 15 é um número composto. Por quê? Porque 15 aparece na tabuada do 1, aparece na tabuada do 3, aparece na tabuada do 5 e aparece na tabuada do 15. Então, ele aparece em 4 tabuadas. Então, o 15 não é número primo, certo? E aqui a prof colocou a tabuada. Gente, vamos ter que estudar a tabuada. Olha aqui o que a prof estava falando, ó. O número 2, ele só aparece na tabuada do 2, ó. E na do 1, ó, o 2 só aparece na tabuada do 1, na tabuada do 2. O 2 não aparece em mais nenhuma outra tabuada, certo?
O 4 não é primo, por quê? Porque ele aparece aqui na tabuada do 1, ele aparece na tabuada do 2 e ele aparece na tabuada dele. São 3 tabuadas ele aparece. Então, ele não é número primo. Certo? Então, tá aí, gente, para vocês estudarem, certo? Para vocês estudarem, porque precisa estudar a tabuada, por isso que a prof tá pedindo para vocês estudarem a tabuada, para a gente poder continuar com o nosso conteúdo, certo? Então, nós vamos utilizar bastante a tabuada. A prof vai deixar para vocês lá no Que Mágico, para vocês imprimirem e colocar no caderno os critérios da divisibilidade, e vou passar uma tarefa de casa desse assunto, certo? Dos que são os divisíveis, dos múltiplos. Lembrando que os múltiplos são aqueles que estão na tabuada, certo? Dentro daquela tabuada. Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula. A gente não tem muito desse conteúdo na apostila, por isso que a prof achou bem legal fazer essa aula para explicar essas questões. Eu vou fazer mais algumas aulas sobre números primos, mas eu quero colocar o quadro para a gente ir fazendo, certo? Quem não entendeu, marque para falar para a prof, que aí eu vou explicando tudo certinho, certo? Então, se cuidem, ficamos por aqui e ó, beijos para todos.